A gente tem sido bombardeada com muitas notícias de violência contra mulheres. Tem sido muito difícil encarar tudo isso sem se desensibilizar ou sem se afetar 100%, sem ficar deprimida ou descrente com o mundo, né? Sem ter perspectiva de futuro. E eu percebo que é inevitável, diante de mudanças que a gente faz, que a resposta seja violenta de quem não quer que essa mudança aconteça. De 15 anos pra cá, principalmente pelo YouTube, a gente percebeu movimentos muito eficientes, muito eficazes sobre positivismo do corpo, da cor, do cabelo, buscando uma identidade única, individual, onde grupos tiveram suas vozes ouvidas, mas é inevitável que venha uma maré contra, né? Uma maré conservadora que quer acumular o capital e o protagonismo dentro de um lugar só. E é óbvio que a resposta vai ser uma opressão muito violenta. E a gente não tem esse tempo de educar os meninos. Você que tem filho tem um trabalho em dobro. Você precisa se proteger e precisa educar os futuros homens. Enquanto pessoas como eu que não têm filhos precisam se preocupar sim, a gente também precisa se proteger. Encontrar defesas que não nos coloquem em risco. A gente precisa ver pequenas mudanças acontecendo. A gente não vai ver todas e a gente não vai estar no futuro, mas a gente precisa ver o agora e a gente precisa estar aqui para ver esse agora. A absolvição do caso da menina de 12 anos, que era casada com um cara de 35 em Minas Gerais, foi algo absurdo, causou uma grande comoção. E isso acontece porque o judiciário, o alto escalão, toda essa cúpula, ela é formada por homens. Homens estão decidindo o direito reprodutivo de mulheres, o direito de mulheres poderem denunciar ou não, o direito de mulheres poderem ir, o direito de mulheres poderem se vestir do jeito que elas querem ou não, do nosso corpo, do formato do nosso corpo. As mulheres estavam muito satisfeitas com quem elas eram, com o que elas comiam, com o que elas vestiam, estavam muito satisfeitas com essa independência conquistada. E é claro que uma independência conquistada não é lucrativo para quem está oprimindo, para quem não quer que a gente conquiste essa independência. Então cresce o número de violência, cresce o número de mulheres que são vítimas de companheiros ou de homens que não são nem companheiros, mas que querem impor a própria vontade porque se acham no direito e que mulheres devem dizer sim. Não são coisas isoladas. A gente precisa prestar atenção de onde vem, como vem. Quando a gente pega esse caso da menina de 12 anos com esse cara de 35, a gente precisa perceber a raiz disso, a origem disso. Não é à toa. Com o para que o nosso corpo serve, para onde o nosso corpo vai, como que o nosso corpo é visto como algo que é de livre acesso. E aí a gente vai falar de idade, a gente vai falar de época reprodutiva, a gente vai falar por que precisa se reproduzir e por que as pautas de reprodução são julgadas de uma forma que as mulheres não podem se colocar, de uma forma que as mulheres não podem opinar e que as mulheres não podem decidir isso lá no plenário, no judiciário. E não é só o caso de adulto com criança, é o caso de adulto com adolescente também. Um cara que tem 40 anos com uma menina de 17, a menina de 17 não sabe o que tá fazendo. Eu me sinto muito refém, porque eu leio muitos livros de romance, eu gosto, e tem muitos livros que mostram de age gap. Age gap não é legal. Essas autoras que escrevem diferenças de homens de 15 anos com mulheres que são muito mais novas e o cara protege e coloca isso de uma forma romântica, não é bom, não é positivo, porque a menina que tá se envolvendo com o cara que é mais velho vai ler aquilo e vai falar, eu também sou história de exceção. E não é. Então o age gap na literatura, ele precisa acabar também. Diante de tantas coisas que a gente não consegue ter controle, o que eu digo é, você que tem filha, coloque sua filha na luta. Você que é mulher, aprenda uma arte marcial, aprenda a fazer luta. A gente precisa se defender. Infelizmente, é assim. É assim que o mundo dita como a gente precisa se colocar, é assim que o mundo dita como a gente vai poder caminhar, vai poder ir até algum lugar sem correr algum risco físico. E aí tem coisas que são básicas, mas que no automático a gente esquece. Não peguem seu copo de volta se você deixou o seu copo numa festa e foi no banheiro, foi conversar com alguém e voltou, ele ainda tá ali. Não pega de volta, você não sabe quem passou por aquele copo, você não sabe o que aconteceu. Se você tá num date, termina sua bebida pra ir no banheiro. Caso contrário, não beba, pegue outra coisa ou leve seu copo, sem problema nenhum. Não fala onde você mora. Eu converso muito por aplicativos, eu uso, sou uma adepta, eu gosto de aplicativos, e tem caras que perguntam de onde eu sou e eu pergunto outra coisa. Teve um cara que foi insistente e aí ele jogou a brincadeirinha.
ficou com medo de falar onde mora, e eu dei o desmatch na hora. Não me interessa pessoas que brincam ou que não levam a sério a segurança. Ai, Priscila, mas vai militar até na hora de flertar? Tudo é político pra mim. Eu sou uma mulher. Eu preciso me proteger e eu não posso usar de tudo que acontece comigo de modo recreativo. Não posso fazer piada disso, porque não é engraçado. Quando você andar pela rua, sempre olha para as vitrines ou pelos vidros do carro, vê quem tá atrás de você. Se você não quiser virar direto pra trás, olhar, dar na cara que você tá vendo pra não alarmar, vai olhando assim, vê onde tem vidro, vê onde tem reflexo pra você enxergando o que tá à sua volta. Se escolham financeiramente. É muito difícil, eu sei que é clichê falar isso. E aí tá rolando aí sobre esposa troféu, sobre mulheres que querem ser sustentadas. Não ter escolha financeira é não se escolher. É você estar dentro de um lugar onde você não pode sair se acontecer alguma coisa. Você não ter pra onde ir é muito triste. Então tenha uma carreira, um dinheiro guardado, porque você acaba se submetendo a coisas que você tá acostumada na sua vida e você não quer abrir mão, então você acaba ficando ali. Até em pequenas coisas, sabe, gente? Há pouco tempo agora no BBB, um dinheiro que é estaleca e o cowboy foi fazer as compras e a Marciele queria carne de sol. E tinha estaleca o suficiente pra comprar carne de sol, uma sobrecoxa, só que ele não queria comprar, e não era porque não tinha dinheiro, era simplesmente pra punir, pra castigar pelo jeito que ela se comportou quando não foi escolhida e eles acharam errado. Então é um homem que tem um poder aquisitivo de uma moeda de mentira e que puniu uma mulher pelo simples fato de não gostar da decisão dela, mas ele tinha o dinheiro suficiente pra punir aquilo e ela não. E isso acontece na vida. Isso acontece de diferentes formas. A gente sempre é punida por algo. Encontrem com outras mulheres e conversem com outras mulheres. Escutem o que elas têm pra dizer, porque você pode estar passando pelas mesmas coisas e você não tá sabendo dar nome, você não tá sabendo dar fala, e elas podem falar e formar aquilo de uma maneira concreta pra você enxergar o que tá vivendo. A gente não pode se colocar em risco por querer mudar o mundo. Eu não tô falando que a gente não tem direito de ir e vir, a gente não tem direito de andar tarde na rua, a gente não tem direito de usar a roupa que a gente quer. A gente tem direito a tudo isso. A gente precisa ser estratégica, montar um canal, a gente precisa montar rodas de conversa, a gente precisa trocar informações, escrever relatos, escrever livros, mas não se expor de uma maneira que a gente seja eliminada e não esteja aqui pra contar. Não seja Marte, não seja exemplo pra ninguém de uma forma definitiva, onde você não vai poder dar o seu relato de uma forma saudável, de uma forma íntegra. Então se cuida, porque quando você se cuida, você também tá cuidando das outras. Eu quero muito que esse vídeo chegue de uma forma positiva, reflexiva, de cuidado, que vocês comentem aqui relatos de vocês, mas também coisas que vocês estão fazendo pra se cuidar, pra se proteger, pra cuidar de outras mulheres. Eu só tô aqui conversando, formada, eu só tô aqui articulada, reflexiva, entendendo as mudanças que eu quero fazer e como me proteger, porque eu tive outras mulheres e tenho outras mulheres por mim. E é isso que eu desejo pra você. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.